Olá pessoal, meu nome é Danilo Firmino, faço parte do coletivo Fala Subúrbio. Quero mandar um alô aí também pro pessoal do coletivo e da página lá na Maré, na favela, né, que estamos em diálogo constante e decidimos gravar esses vídeos aqui para falar com você, trabalhador, sobre as mudanças que estão sendo feitas na questão aí do período de 3 meses de algumas medidas para garantir o salário, a subsistência de cada trabalhador, de cada trabalhadora, nesse período do coronavírus, do Covid-19. Bem, esse vídeo aqui vai especificamente, eu venho abordar a questão dos trabalhadores formais, ou seja, você, trabalhador, trabalhadora, que tem carteira assinada. Nós já fizemos um vídeo para abordar a questão dos autônomos, trabalhadores informais, quem é MEI, agora é contigo. Vamos lá, gente. O governo tinha feito a medida provisória 297, aquele absurdo que suspendia por 4 meses o contrato de trabalho, consequentemente, suspendia por 4 meses o teu salário, né? Nós intitulamos aqui a medida provisória da fome. Aquilo ali era para todo trabalhador passar fome, né? Bom, Bolsonaro voltou atrás com aquilo, com aquele absurdo, embora ele só tenha ali revogado o artigo 18 daquela medida provisória, significando ainda que numa medida provisória, que na medida provisória o artigo 29 da medida continua valendo, que ele é nefasto. Ele é nefasto. O que diz esse artigo 29? Ele diz que no período da crise do Covid-19, ninguém pode ser colocado no auxílio doença por acidente de trabalho devido ao Covid-19. Ou seja, tendo o nexo causal da doença, de ter contraído o Covid-19 por estar trabalhando. Ora, isso é um completo absurdo, porque vejamos, eu gosto sempre de dar o exemplo daqueles trabalhadores que, aliás, aproveito para mandar um grande abraço, que estão trabalhando muito. Esses são de serviço essencial, como da saúde também que é o pessoal do supermercado. Imagina aquela pessoa, aquele trabalhador, aquela trabalhadora que trabalha no Guanabara, que não fecha, que não está fechando. Ora, ela está saindo todos os dias para ir trabalhar. Ela encontra com milhares, centenas de pessoas todos os dias. Se ela pegar a Covid-19, ela não pode dizer, ela não pode reivindicar o direito dela de ter se contaminado por conta do trabalho. E foi. Ora, vejamos, você que está em casa, eu, por exemplo, estou trabalhando de casa, eu tenho menor probabilidade de pegar o Covid-19 do que ela que está saindo todos os dias. Todos os dias, pega ônibus, pega trem, pega metrô e depois fica no mercado 8 horas, né, na sua jornada, atendendo pessoas, colocando a mão em mercadoria, passando para outra pessoa. Então é um completo absurdo, né? No nosso linguajar, no nosso jargão, de quem já analisa as coisas, analisa as questões jurídicas, a gente dizia que a medida provisória 297, o artigo 18 era um bode na sala. Era um bode na sala. O que é o bode na sala? É a sala tá toda ali cheia de problemas, cheia de quadro ruim, cheia de a parede toda mal pintada, mas você coloca um bode, né? Você coloca uma coisa ali que chame atenção, que ninguém veja o entorno, que é muito pior às vezes do que aquele bode. Então o Bolsonaro tira o bode da sala da medida 297, que é o artigo 18, que suspendia o salário por 4 meses, mas deixa, por exemplo, o artigo 29, que permite que você, se ficar doente, porque está trabalhando no serviço essencial, não possa reivindicar depois o teu auxílio doença, que ele passa a ser por acidente de trabalho ou doença causada pelo trabalho, né? Que isso geraria uma indenização, porventura, caso exista. A gente não sabe ainda quais são as sequelas reais dessa doença, né? Porque ninguém teve tempo ainda de ver. Ou seja, é muito grave. Bem, ele voltou atrás lá, daquele artigo 18. Mas hoje, o governo passou o dia preparando um texto de uma outra medida provisória, que é isso aí que a gente quer enfrentar agora. Porque, como naquela 297, também tem um bode na sala. Provavelmente ele vai enviar isso para o Congresso Nacional, ou hoje ainda, ou hoje eu estou falando é sexta-feira, para quem não assistiu esse vídeo hoje, tá? Ou ele deve enviar durante o fim de semana, ou até segunda-feira, para ser aprovada no Congresso essa medida provisória depois de ratificada. Gente, o que consiste?
Vamos lá. Primeira proposta, de início, ele propõe a redução da jornada de trabalho e, consequentemente, a redução da jornada de salário. O que isso significa? Todas as empresas, grandes empresas, poderão reduzir as jornadas de trabalho em 3 modalidades, em 25%, em 35% e 50%. E proporcionalmente à redução da jornada, o salário desse trabalhador vai ser reduzido. Ou seja, se a tua empresa reduzir o teu salário em 25%, a tua jornada em 25%, teu salário reduz 25%. Se for em 35%, 35%. Se for em 50%, 50%. Ah, qual é a contrapartida? A contrapartida é que se você ganhar até 3 salários mínimos, o governo vai usar o recurso do seguro-desemprego. Veja bem, seguro-desemprego é uma coisa que a gente está falando desde o início da crise. A gente está dizendo, tem que ativar o seguro-desemprego, Então, eles vão usar proporcionalmente o percentual do seguro-desemprego para complementar o teu salário se você ganha até 3 salários mínimos. Veja bem, o governo vai complementar proporcionalmente se você ganha até 3 salários mínimos. Isso é a primeira medida. Outra questão que ele diz, olha, tá bom, se a empresa fechar, se a empresa não tiver condições de pagar nada e suspender o contrato por tempo indeterminado, ele pega e dá essa possibilidade às empresas, ele diz o seguinte, ninguém vai poder ficar sem ganhar o piso nacional. Mas não é o governo que diz, é porque a Constituição não permite que ninguém ganhe menos do piso nacional. Então, por exemplo, se aqui, vamos lá, vai reduzir a jornada de trabalho em 50%. Ficou abaixo do piso nacional, o governo vai complementar até o piso. O que é o piso nacional? R$ 1.048, né? R$ 1.048, que é o piso nacional. Ah, reduziu 25%, não ficou abaixo do piso? O governo não complementa nada. Reduziu a jornada 25%, reduziu o salário 25%, não ficou abaixo do piso, não complementa. Reduziu 35%, ficou abaixo do piso? Já complementa. Reduziu 50%, ficou abaixo do piso, complementa. Ninguém vai deixar de ganhar o piso salarial, R$ 1.048. Lembrando, trabalhadores com carteira assinada. Vamos lá. Exceção. O governo tinha dito, naquela medida, que o trabalhador, que todo mundo poderia suspender o contrato de trabalho por 4 meses sem pagar nada. O que aconteceu? Nessa medida provisória aqui, de novo, ele vai lá e cria de novo a possibilidade da suspensão de contratos de trabalho, tá? Por 2 meses. Por 2 meses, para aquelas empresas que fecharem por decisão dos governos locais. Gente, lembra do bode da sala, lá da medida 297? Esse é o bode da sala dessa medida que o governo ainda vai enviar para o Congresso Nacional. Por quê? Primeiro, é um absurdo. Mais uma vez, o governo federal, na pessoa do seu suposto presidente da República, brinca com a realidade. Brinca com a crise da Covid-19 e brinca com a situação dos trabalhadores. Por quê? Quando ele fala dos governos locais, ele está querendo cada vez mais uma vez, ficar fazendo birra com os governadores, com os prefeitos que estão fazendo contingenciamento, né? Estão fazendo contingenciamento que não estão permitindo todas as empresas trabalharem. Ao invés de pegar e resguardar logo esses trabalhadores na questão geral, né, com redução da jornada, ou então complemento integral, ele mais uma vez está brincando com a nossa cara para fazer uma politicagem, fazer aquelas brincadeiras absurdas que ele gosta de fazer cada vez que vai fazer um pronunciamento, para a gente tirar a nossa atenção do que é mais importante. Por quê? Isso aqui nós vamos precisar debater, evidentemente, e tirar isso aqui numa ação no STF e tal, a gente declara inconstitucional. Por quê? Porque ele não pode dar tratamento diferenciado para pessoas que estão na mesma situação. Porque se a empresa está parando por conta da crise do Covid-19 e da quarentena, todo mundo tem que ser tratado com isonomia, né? Então imagina, porque ele faz a distinção das grandes empresas com a possibilidade da redução da jornada de trabalho e salário, e das
micro e pequenas empresas, ele diz, olha, pode suspender o contrato de trabalho por tempo indeterminado e nós vamos pagar o seguro-desemprego. Vamos pagar o seguro-desemprego para esses trabalhadores e eles, inclusive, não terão, posteriormente, caso venham a ser demitidos, o direito de acessar o seguro-desemprego proibido. Ou seja, eles mantêm, depois da crise, o direito de acessar o seguro-desemprego novamente se forem demitidos. Então a ideia aqui é segurar os empregos, segurar os postos de trabalho. Quando ele fala dessa coisa aqui de suspender o contrato por 2 meses sem salário das empresas que os governos locais falarem para suspender, justamente ele está colocando um bode na sala. Por quê? Gente, aí eu vou entrar na questão principal e já estou finalizando. Nessa coisa toda, o governo também tem que exigir dos empresários uma contrapartida. Qual é a contrapartida? Olha, vai passar a crise, tudo bem, todo mundo está com dificuldade, mas olha só, empresário, pequeno comerciante, grandes empresas, etc e tal. Olha, eu estou aliviando aqui o salário do trabalhador, eu já congelei o pagamento dos impostos e eu estou aliviando. Seja aqueles que vão reduzir a jornada, eu alivio em 25%, 30% ou 50% o salário, e ainda complemento para o trabalhador, para ele não perder o seu poder de compra, o seu poder de sobreviver. Aqueles que precisam complementar o piso integral, eu complemento, enquanto governo, né? Que é o papel do Estado, tem que ser. As pequenas e microempresas, eu permito que suspenda o contrato de trabalho por tempo indeterminado, enquanto durar a crise, e pago o salário desses trabalhadores integralmente com o seguro-desemprego, o que é muito bom. Mas agora, eu preciso que esses postos de trabalho continuem. Então, para esses postos de trabalho continuar, eu preciso de uma estabilidade definida para esses trabalhadores. O que é a estabilidade? Que o empregador, depois que volte a crise, ele não saia demitindo indiferentemente, demitindo absurdamente os trabalhadores que retornarem da crise para os seus determinados postos de trabalho, ou seja, que não feche postos de trabalho. O que a gente precisa ter atenção agora é justamente nesse período da estabilidade, porque um período mínimo para essa estabilidade ser colocada, o mínimo é de que essa estabilidade seja até 31 de janeiro de 2021, porque é o tempo da economia se reestabilizar, que estão sendo as projeções dos economistas. Então, gente, vamos lá. Recapitulando, redução da jornada de 25%, 35%, 50%, com complementação salarial para quem ficar abaixo do piso. Ninguém vai ganhar menos do que o piso integral, do que o piso nacional. Se estiver ganhando menos, o governo federal tem que complementar, porque assim diz a Constituição Federal. Micro e pequenas empresas, suspensão dos contratos por tempo indeterminado. Trabalhadores vão ser colocados no seguro-desemprego e não vão perder o direito de acessar o seguro-desemprego após o retorno, caso venham a ser demitidos, e podem só ser demitidos depois desse período de estabilidade. Qual é a contrapartida que os empresários têm que dar? E o governo tem que impor? Uma estabilidade maior para não perder posto de trabalho no Brasil e na nossa cidade do Rio de Janeiro, evidentemente. Qual é o bode da sala? Essa questão aqui que ele está falando, que os contratos de trabalho das empresas que fecharem por conta dos governos locais podem suspender o contrato de trabalho por 2 meses naqueles parâmetros da medida provisória anterior. Então, nós precisamos ter atenção nesse momento com a informação, exigir que seja implementado de fato tudo isso, tirando essa palhaçada, né, porque é inconstitucional, inclusive, como eu já falei, você não pode tratar de forma diferente quem está na mesma situação. Então, se as empresas estão fechando por conta do contingenciamento da quarentena, elas devem ser tratadas iguais, né? Até porque o governo federal não estabeleceu nada e ele nem tem poder para isso. Quem tem poder são os estados, na região metropolitana e no município. E o período da estabilidade que tem que ser definido, no mínimo, pelas projeções até 31 de janeiro do ano que vem. Pessoal, espero ter esclarecido. Boa noite aí para todo mundo. Quem vê de dia, de manhã e tal, bom dia, boa tarde. Saúde para todo mundo. Vamos lá. Fique atento nas nossas páginas no Facebook e no Instagram. Um abraço aí pro pessoal do Na Favela também.